Olá, hoje com muita honra que eu começo a aula em a primeira aula de pós-graduação em autismo na escola. Então, vou dividir a tela com vocês. Então, aula de pós-graduação em, em autismo na escola pelo CIMESM, formação de professores. É um prazer e agradecer o convite a essa apresentação. E aí vamos me apresentar. Então, quem sou eu, né? Então, sou Robson Watanabe, professor da Rede Municipal de Educação, hoje atuando como coordenador pedagógico numa EMEI, aqui da Zona Leste de São Paulo, na Rede Municipal, na Escola de Educação Infantil. Tenho a minha graduação em Ciências Sociais e Pedagogia, né? E especialização em Educação Especial com ênfase em deficiência intelectual, pela Unesp, pós-graduação em Educação Infantil e Psicologia e Educação Educacional. Então, já atuo na rede há algum tempo, né? Comecei como professor de Educação Infantil no Centro de Educação Infantil, né? Que são as antigas creches da rede municipal. Passei depois um tempo como professor de Geografia, no ensino, tanto no ensino fundamental quanto no EJA. Tive uma experiência como professor de atendimento educacional especializado, né, também na rede municipal, nas escolas municipais de ensino fundamental, por 3 anos, passando então para professor de apoio e acompanhamento à inclusão na Diretoria Regional de Educação da Penha, né, dentro do setor do Cefai, onde fiquei até acessar o concurso de coordenador pedagógico e atuando então hoje na educação infantil. E aí vamos falar um pouquinho sobre a pós-graduação em autismo na escola, né? De que forma que essa pós-graduação pode contribuir para os professores, né? Para os professores, para o pessoal da área da saúde, dentro da rede, dentro da escola, né? Seja pensando nas pessoas, nas crianças, nos bebês, crianças e estudantes da educação com autismo que estão hoje matriculados na rede, seja ela rede pública ou rede particular. Então, a primeira pergunta que vem, né, nessa situação é a respeito do transtorno do espectro autista. O que seria esse transtorno? Né? De que forma que o bebê, a criança com autismo, hoje com diagnóstico de autismo, pode aprender, né, as situações de comportamento, de que forma que isso pode ser regulado, quais são as suas características. Então, são dúvidas que vão aparecendo dentro dessa relação, né? Então, a partir do momento que a criança tem um diagnóstico de autismo, começam a surgir as dúvidas. Será que ela consegue aprender? Quais são as habilidades? Quais são as dificuldades que vão ser apresentadas nesse processo? Então, tudo isso, a pós-graduação em autismo na escola, vai contribuir para, primeiro, tentar trazer alguma luz para essas dúvidas, mas principalmente trazer situações práticas para que possa, aí, pensando no desenvolvimento de cada um das crianças, dos estudantes, que hoje apresenta o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, quais são as características? O que isso vai mudar dentro da atuação, seja do professor, seja do profissional da saúde, seja do profissional de outras áreas, mas de que forma que eu possa contribuir nesse movimento da criança, do estudante com espectro autista. Então, e aí outra questão também que vai surgindo é a questão do processo de educação inclusiva, né? A educação inclusiva entende-se muito para além
do que a educação especial, né, de algo mais específicos, que atende o público da educação especial, mas uma educação inclusiva, que é a educação pensada para todos, né? De que forma essa educação, de que forma o que a gente chama de inclusão hoje, modifica a rotina cotidiano e o dia a dia da escola. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, por exemplo, da igualdade e da equidade, nós temos aí uma situação de igualdade de direitos. Então, todas as crianças, bebês, têm direito à aprendizagem. Então, esse é o processo de igualdade. Então, na Constituição, né, na Lei Brasileira de Inclusão, coloca que todas as crianças, todos os estudantes têm direito à aprendizagem. E aí, a gente amplia esse processo para a situação de equidade. O que seria essa equidade? Onde, a partir do momento que todos têm direito à educação, todos têm direito às aprendizagens, quais são os recursos que são necessários para que eles cheguem ao desenvolvimento, para que eles consigam chegar no processo de aprendizagem. Então, fazendo alusão aí à figura, né? Tem três recursos disponíveis, ou seja, três caixotes para que as pessoas cheguem ao fruto, né? À árvore. Se a gente pensar na igualdade, todos têm direito ao uso do caixote. Então, todos têm direito a este processo. Se a gente pensar no movimento de igualdade, a gente entra numa outra relação. Então, os recursos estão disponíveis, os três caixotes. Só que o primeiro, né, se a gente pensar ali no mais alto, não precisa desse recurso. Ao contrário, se ele tiver esse recurso, vai atrapalhar, né, para que ele consiga encontrar o fruto. Para o outro, o uso de um caixote é necessário e já atende às expectativas. E para o menor, precisa, então, o uso desses dois caixotes para que ele consiga. Então, a ideia é como todos têm direito à aprendizagem e isso acaba fazendo com que os recursos sejam distribuídos pensando no direito de aprendizagem, pensando no processo que todos possam alcançar o, a aprendizagem necessária. Então, hoje nós, dentro do curso de pós-graduação da Autismo na Escola, a perspectiva é essa, ou seja, a perspectiva é que pensando na equidade do acesso às aprendizagens, ou seja, pensando no processo de construção da educação inclusiva, as crianças e os estudantes com autismo tenham direito e acesso à aprendizagem. Então, isso é um movimento que vai acontecendo dentro do curso de pós-graduação, Autismo na Educação, na escola, né, desculpa, mas que pensando nesse movimento, pensando no movimento de construção das aprendizagens. Lógico, considerando as especificidades do autismo, como eu já falei um pouquinho, e aí trazendo a perspectiva da educação inclusiva. E aí começam a vir algumas questões, né, que vão permeando todo o curso, tá? Então, pensando especificamente no autismo, essas especificidades, quais são as especificidades que as crianças têm, né, os estudantes têm, que nós precisamos considerar, né? Pensando aí também no desenvolvimento das suas habilidades e potencialidades nesse processo, nas dificuldades encontradas, seja nas dificuldades de comportamento, né, nos movimentos de crise, nos movimentos de estereotipia ou outros conceitos que nós vamos trazendo no diálogo da teoria, pensando no movimento da prática. Quais são as dificuldades que vão sendo enfrentadas nesse processo? De que forma que isso vai permeando o, o avanço, né? Das aprendizagens de cada uma das crianças, né? Pensando aí especificamente nas crianças com autismo. E aí, a partir do momento que a gente tem toda essa carga teórica que o curso vai trazendo para a gente, nós vamos entendendo quais
as especificidades que que é preciso considerar para a construção das aprendizagens, ou seja, quais as especificidades do autismo. O que é o autismo, né? De fato, quais são as características que as crianças com autismo apresentam? O que de específico essa criança tem dentro desse processo? Passando pelas questões de práticas inclusivas, ou seja, o que é possível fazer na escola? Quais são as potencialidades e as habilidades que vão sendo organizadas e referidas nesse movimento, né? De que forma que, a partir das especificidades, pensando no direito total à educação, quais são as práticas que são inclusivas? Por isso que eu remeto lá. Todo curso é baseado em especificidades do autismo e ligado às teorias da educação inclusiva. E ainda as questões de suporte, né? Quais são os suportes, quais são os recursos, quais são as tecnologias que podem ser organizadas, construídas e distribuídas para as crianças e estudantes com autismo. Bom, e aí, dentro desse suporte, né, dentro de tudo isso, vai sendo trabalhado algumas questões. Então, por exemplo, análise do comportamento aplicada, né? O sistema ABA, que é um sistema vem passando por avanços e desenvolvimento tanto de pesquisa, de análise, é um método, né? Uma metodologia que vai sendo aplicada cada vez mais para as crianças e estudantes com autismo, relacionando a educação, de que forma esse percurso e o que dentro desse percurso pode contribuir para o meu fazer dentro da escola, né? Então, seja eu, profissional da educação, em diferentes setores, né? Fazendo parte da equipe docente, fazendo parte da equipe de apoio, fazendo parte da gestão, né? Todo o funcionamento da escola, de que forma essa metodologia e até onde essa metodologia pode contribuir para o trabalho, né? Para a ação e as estratégias diretamente ligadas à criança. Então, a criança, no caso, a criança com autismo. Então, trazendo essas características, de que forma, pensando de novo, as especificidades, vai trazendo, então, dentro das metodologias. Quais são, e aí a gente passa para a questão dos fundamentos para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, que fundamentos que a gente precisa considerar, né? Quais são os conceitos e concepções que nós precisamos considerar para a construção do processo de aprendizagem, para o manejo da criança, né, muitas vezes em movimento de crise, outras vezes em movimento de comportamento que a gente, dentro da sociedade, se julga inadequado, né? Como que esses comportamentos precisam ser regulados para que o avanço no desenvolvimento e o avanço nas aprendizagens aconteça, né? E aí passando por todo o processo educativo, né, dentro dos registros. Quais são os registros que são importantes para a construção, né, para demonstrar, ou seja, para relatar, para trazer para tanto para as famílias quanto dentro do processo educativo, os registros para que demonstre, né, toda a aprendizagem do estudante com autismo. Então, um deles é o plano educacional especializado. Então, tem um momento específico dentro da pós-graduação que vai trazer aí de que forma quais são os elementos, o que precisa ser construído, de que forma que a gente vai trazendo os registros, pensando no plano educacional especializado. Então, é um plano que acontece aí ao longo da vida acadêmica, né, da criança, do estudante com autismo, mas de que forma que isso como que isso é construído, né? Quais são os detalhes, o que precisa aparecer neste movimento. E aí a gente entra nos objetivos do curso, né?
do curso de pós-graduação Autismo na Escola. Então, esse curso tem aí como objetivo, né, a formação de profissionais para atuar diretamente com as crianças, jovens e estudantes com autismo no ambiente escolar. Então, a ideia é todo o processo de conhecimento, construção e pensar nas especificidades, pensando na parte teórica, dando condições para que os profissionais consigam, então, esses profissionais dentro do ambiente escolar e atuando, pensando em ações, estratégias para atuação direta com as crianças, jovens e estudantes com autismo. Então, capacitando aí com conhecimentos teóricos e práticos essenciais para promover a educação inclusiva e eficaz. Então, te remete novamente à questão da educação inclusiva, de que forma que isso pode ser potencializado, isso pode ser construído e dentro, pensando, tendo como base na perspectiva da educação inclusiva e proporcionar uma compreensão detalhada sobre o que é autismo, suas especificidades e características. Então, o que é autismo, né? Quais são as características dela? Quais são as especificidades que aparecem nesse movimento? Quais são as características que a gente precisa considerar do que faz parte do diagnóstico, que faz parte do autismo, e do que característica faz parte da personalidade, faz parte do que é ser criança, do que é ser um estudante com autismo, né? Bom, e aí a gente entra na forma de construção das aulas. Como essas aulas vão sendo construídas no percurso aí desses meses, né, desses encontros que vão acontecendo durante a pós-graduação. Então, as aulas acontecem pela plataforma Zoom, né? Então, os professores, né, toda a nossa equipe docente, que é composta por mestres, doutores e especialistas, elas entram através da plataforma Zoom, né, que hoje, depois de todo esse movimento que vem acontecendo, essa, esse encontro virtual vai acontecendo, pensando nas teorias, pensando nesse diálogo, nessa conversa, a partir dos conceitos, né, a partir das teorias, daquilo que se apresenta, sejam elas nas legislações ou nos estudos e pesquisas, aliando as relações mais práticas, né? Então, a plataforma é um instrumento para esses encontros, para que os estudantes e a equipe docente comecem, né, quem está aí fazendo parte do curso de pós-graduação, façam essas trocas, façam esses movimentos. Ao final das aulas aí, alguma potencialidade, atividade prática, seja ela de registro, de construção, né, ou até mesmo de pesquisa. Então, a ideia é que faça que a plataforma seja um caminho, abertura de um caminho para essa relação teoria e prática. E ainda tem a questão do encontro, que é aí presencial, numa instituição com referência na prática em autismo e educação inclusiva. Então, o curso tem todo o movimento teórico, depois tem uma visita técnica, né? Uma visita a uma instituição que hoje é referência na prática de ações e estratégias com autismo, numa perspectiva sempre da educação inclusiva, envolvendo aí propostas pedagógicas ativas, propostas pedagógicas que façam a gente fazer esse movimento de reflexão, trazer aí um movimento de troca. Então, nessa perspectiva, as propostas vão se organizando. Quais são as disciplinas, então, que compõem, né, que vão ser aí feitos pelo Zoom, né, que compõem o curso de pós-graduação? A primeira delas é o QIAPA, né, que é o análise do comportamento, né, o que é autismo, então trazer aí quais são as características, quais são as especificidades, de que forma muitas vezes acontece o diagnóstico, como que vai acontecendo todo o desenvolvimento a partir dessas especificidades do autismo. Então, são detalhes e aprofundamentos que nessa aula vai trazendo e trazendo esse movimento. A introdução ao ABA, né, que
é a análise do comportamento autista, então, de que forma que essa análise, essa metodologia vai contribuir para o desenvolvimento de cada uma das crianças e estudantes. Então, sempre naquela perspectiva da educação inclusiva. Então, fazendo um paralelo aí da introdução ao ABA com a perspectiva da educação inclusiva, ou seja, o que dentro dessa metodologia pode contribuir na ação prática da formação docente, da formação da equipe escolar. Como ensinar, quais são as habilidades e hierarquia de suporte. Então, como eu coloquei lá um pouquinho antes. Então, o estudante com autismo, para a gente entender e fazer com que avance esse movimento do estudante com autismo, a gente precisa pensar quais são as especificidades, né? E as habilidades que vão sendo desenvolvidas nesse processo e quais são os suportes, né? Quais são as hierarquias de suporte, ou seja, suporte nível um, nível 2, nível 3. Isso está dentro da classificação do diagnóstico, mas aí a gente precisa entender para que, para aquela situação específica, para aquela criança específica, qual o suporte necessário, ou seja, o que é necessário para que a criança se desenvolva, né? Aprofundando na sequência, né, sobre o próprio transtorno. Então, na primeira aula a gente vai ter um parâmetro mais amplo, depois começa o aprofundamento aí do transtorno do espectro autista e as suas especificidades, né? Então, vem nesse percurso de aprofundar o que é o TEA, né? Quais são as suas especificidades e características no processo. Na outra aula, a gente passa para a questão do registro, né, como fazer um plano educacional individualizado. Então, trazendo as perspectivas do que a legislação pede, né, dentro do percurso acadêmico de cada um. As intervenções do comportamento, então, como o comportamento vai acontecendo que vai modificando as ações e estratégias para o desenvolvimento. A outra, né? Então, a partir desse movimento de intervenção, qual o funcionamento desse comportamento? De que forma vai trabalhando as questões do comportamento, trabalhar o problema, quais são as dificuldades, o que de fato precisa e necessária intervenção, o que são características do autismo, o que são consequências dessas especificidades, né? Aí depois vem a questão do trabalho com prática estruturada. Então, essa prática, de que forma que isso vai acontecendo, né? Como que a prática estruturada, seja ela de uma rotina, de uma organização de suporte, né? Numa outra relação, quais são os materiais adaptados, quais são as pistas visuais que precisam ser demonstradas e trazidas tanto no cotidiano, né? Mas principalmente na organização do ambiente escolar. Os recursos de tecnologia assistiva. Qual recurso, o que significa tecnologia assistiva, o que significa comunicação alternativa e aumentativa, e aí, a partir desse movimento, qual o suporte, o que, que eu posso trazer de suporte para a criança com autismo. Então, dentro das tecnologias assistivas, tem um suporte que eu consigo apresentar para o avanço do desenvolvimento. A criança não verbal, né? A comunicação alternativa e aumentativa pode contribuir, sempre pensando, lógico, no âmbito escolar, né? A construção desse movimento é no âmbito da escola, né? Pensando aí o que é possível e o que se consegue fazer nesse movimento, né? Traz aí a questão do desenvolvimento infantil. Quais são as fases do desenvolvimento infantil, relacionando ela às dificuldades e às especificidades apresentadas pelo transtorno. Então, a gente sabe aí que tem vários estudos, várias pesquisas partindo da questão do desenvolvimento infantil, e aí relacionando também as dificuldades apresentadas
naquela fase, naquela faixa etária, que já deveriam ter sido superadas, ou situações que houve um desenvolvimento, depois houve um aparente, né, estagnação ou até retrocesso nos avanços. E de que forma que isso pode ser superado? Como que a gente pode ampliar esse movimento, né? Essas são as aulas, então, do que acontecem na plataforma Zoom, né? E aí nós temos, então, um encontro, possivelmente um encontro que vai ser agendado, organizado, com acompanhamento. A princípio, como falei, uma instituição referenciada, né, no centro TEA, da pessoa com deficiência, então é um centro municipal que está localizado lá na Zona Norte, é um centro novo, que tem se organizado para atender especificamente ao TEA. Então, é uma visita pensando nas ações estratégicas que acontecem naquele percurso e de que forma eu posso relacionar isso ao ambiente escolar, né? É um centro específico, mas que pode aí contribuir dentro de um processo de aprendizagem. E aí, nesses movimentos de visita, né, a gente já, eu falo, a gente já começa a aula já trazendo algumas sugestões de locais, de possibilidades que é possível trazer, né? Da mesma forma que tem um centro TEA municipal, né, do município de São Paulo, já existe também a construção dos centros TEAs, o Centro TEA Paulista, né, espalhados aí pelo estado, são poucos ainda que estão em implementação, mas acho que vale a pena, né, buscar e entender quais são as ações e as práticas que acontecem nesse lugar. Outra visita que é importante, que vale a pena conhecer, que aí vai para além das barreiras, né, dos muros da pós-graduação. Então, na pós-graduação, a gente vai ter uma visita, que é o Centro TEA paulistano, né, o do municipal. Mas, para além disso, acho que já vale a pena começar nesse processo trazendo aí outra visita, que é o Museu da Inclusão, né, que fica lá ao lado do Memorial da América Latina, na Barra Funda. É um museu trata um pouco da luta, da história, né, de todo o percurso realizado pelos movimentos dos direitos da pessoa com deficiência. Então, e aí inclui essa questão da especificidade do autismo, né, que é considerado público da educação especial. Então, o Museu da Inclusão traz todo esse percurso, faz com que a gente comece a buscar novos olhares para as aprendizagens, para o desenvolvimento e para o direito, né? Acho que o direito da pessoa com deficiência, o direito para as aprendizagens, o direito da pessoa com autismo precisa ser garantido. E aí, aliar a construção da pós-graduação, né? A construção de abertura, de modificar um pouco o olhar, a visita ao museu vale muito a pena, acho que é importante já, né, dando o primeiro pontapé à visita espontânea aí do museu. E aí eu trago para a gente fazer um movimento de reflexão com relação com relação, desculpa, com relação a para pensar um pouco e a mudança do olhar e trazer a escola e pensar numa perspectiva de futuro da escola inclusiva, um trecho, né, da Maria Teresa Egli Montois, que é uma estudiosa lá de Campinas, que se dedica até hoje a pensar numa escola inclusiva, pensar numa escola que é para todos, no direito a todos. Então, a escola tem que ser um lugar onde as crianças têm a oportunidade de ser elas mesmas e onde as diferenças não são escondidas, mas destacadas. Então, quanto mais nós pensarmos nas potencialidades de cada uma das crianças,
né, de cada um dos estudantes, de cada um dos que estão matriculados nas nossas redes, seja ela municipal, estadual, federal ou na rede particular. É, a escola tem que ser esse lugar onde deve se pensar não na dificuldade, mas sim naquilo que precisa ser destacado, né, nas potencialidades. E que a diferença se torne diversidade, não algo excludente, né? Então, hoje, atuar com criança, bebê e criança, estudante com autismo, não, é uma tarefa que precisa ser aprofundada. Precisa ter muita pesquisa, precisa ter ação, e eu acho que esse movimento do curso de pós-graduação Autismo na escola vai trazer essa perspectiva, tá bom? Bom, eu espero então aí, né, que alinhemos aí um processo de percurso de estudos, né, por uma educação inclusiva e pela garantia de direitos de aprendizagem das crianças com autismo, não só com autismo, a gente está focando aqui no autismo, mas a ideia é pensar na perspectiva da educação inclusiva, tá bom? Então, até as próximas aulas, e aí a ideia é esse aprofundamento, pensando no direito de aprendizagem de cada um.